A dica é sobre movimentos culturais. Abordaremos a filosofia clássica grega. Dois movimentos se encontram, os pré-socráticos e os socráticos. Temas recorrentes nas edições anteriores do Enem. Nos acompanhe. Movimentos culturais no mundo ocidental e seus impactos na vida política e social. Esse objeto da nossa matriz de ciências humanas faz a gente pensar um período que é importantíssimo para a gente compreender a história ocidental, que é o período da filosofia clássica grega. E esse período ele comporta dois movimentos interessantes, que inclusive se complementam. Um é chamado pré-socrático, ou também cosmologia, e o outro chamado socrático, como também chama-se a antropologia. Nesses dois movimentos, a gente observa o desenvolvimento do logos, de um discurso racional para compreender o mundo. Esse mundo que é visto como um cosmos, uma organização, uma simetria, uma ordem, cada elemento no seu devido lugar. Quando nós olhamos para os filósofos pré-socráticos, iniciados exatamente por Tales de Mileto, nós observamos a tentativa de compreender pela razão como esses elementos acabaram sendo constituídos, como esse mundo acabou, na verdade, se formando, que nós vamos chamar isso então de processo de geração. E eles partem de um princípio muito peculiar para todos esses filósofos, como Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Xenofonte, Demócrito, Heráclito, Parmênides, de que há um princípio primordial, uma substância primeira que originou o cosmos. Esse princípio ele vai então da condição de existência à simetria, à harmonia. E para validar esse princípio, esses filósofos acabaram pegando elementos diferentes. Por exemplo, se nós pegamos o Tales de Mileto, ele fala que o elemento é a água, onde tudo começou com a água, tudo é um. Se nós pegamos o Heráclito, ele fala que o elemento é o fogo. Se nós pegamos o Demócrito, ele fala que o elemento é o átomo. Se nós pegamos o Parmênides, ele fala que o elemento é exatamente o ser. Nesses filósofos da physis, há a tentativa de compreender pelo discurso racional, pela explicação lógica, como esse mundo se tornou mundo. E isso parte de um princípio único, substancial. Só que nesse período aí, há dois pensadores que chamam a atenção, o próprio Parmênides e o Heráclito. Porque Parmênides parte da ideia de que o ser é uma única substância e que não muda, ou seja, é a própria essência da coisa, aquilo que não entra em movimento. Já o filósofo Heráclito, ele parte do chamado devir, ou seja, o vir a ser, aquilo que está em constante movimento. Então o que se observa? Que para Heráclito o mundo está em constantes transformações, o homem não toma banho ao mesmo tempo no mesmo rio, e que para o Parmênides o ser ele é imutável, ou seja, o ser é e o não ser não é, e não há mudança nisso. Um outro movimento que chama a atenção é exatamente a filosofia socrática, ou seja, o elemento de estudo, o objeto, ele acaba mudando. Antes era a natureza, era o mundo, agora é exatamente o homem que encontra-se nesse mundo. E a primeira questão que o filósofo Sócrates chama a atenção é exatamente o que é o homem. E quando Sócrates faz essa pergunta, ele inaugura um filosofar que se dá por meio dos conceitos. É necessário a gente chegar à verdade, é necessário a gente buscar essa verdade para compreender o que é o mundo e exatamente se situar nesse mundo. E a partir dessa busca eu só posso fazer por um processo chamado conceito. E esse conceito me leva à essência. Sócrates, Platão, Aristóteles, eles não vão se centrar apenas nas questões antropológicas. Como nós estamos falando de questões relativas ao conhecimento, que é aquilo que é relacionado à epistemologia, nós vamos observar então que cada um deles desenvolve uma certa metodologia, desenvolve um certo caminho para chegar a esta verdade, a esse conceito de substância e universalidade. Observe o que fala o próprio Sócrates. Todo conhecimento se desenvolve por meio da dialética. Ou seja,
todo conhecimento se desenvolve por meio de um diálogo. Esse diálogo é fundamental para que a verdade que habita no interior do homem, como Sócrates acabava pegando a ideia do oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, e dentro desse conhecer a si mesmo, reconhecia a sua própria ignorância. Só sei que daquilo que sei, sei que não sei nada. Essa postura metodológica socrática faz que no momento do diálogo ele não dê uma resposta para o seu interlocutor. Na verdade, a sua ironia, que é uma das etapas do seu método, que é exatamente a pergunta, faz com que o seu interlocutor fique desestabilizado. Esse desestabilizar promove o interlocutor a pensar sobre aquilo que ele pensa que sabe. Nesse momento ele vai então desenvolver o seu próprio conhecimento, que ele vai chamar de maiêutica, parir as ideias. O seu discípulo Platão, ele segue na mesma linha, tanto é que várias obras de Platão, a República, a Apologia de Sócrates, Teeteto, essas obras, elas são exatamente desenvolvidas em forma de diálogos. Então Platão ele faz essa metodologia que acabou aprendendo com o seu mestre. O que chama a atenção em Platão é exatamente no livro A República. Na obra República, especificamente no livro 7, ele aborda a ideia da alegoria da caverna. Lá ele vai desenvolver a sua teoria das ideias. Por que chama a atenção nisso? Porque Platão ele faz uma diferença entre o plano sensível e o plano inteligível. Dentro dessa diferença, ele quer fazer uma síntese entre a discussão levantada por Heráclito e Parmênides. Porque esse plano sensível é o plano da mudança, é o plano da mobilidade, é o plano da imperfeição, que ele chamou que é o plano da cópia. Cópia de uma ideia. E onde reside essa ideia? É exatamente no plano inteligível. Como é que nós temos acesso a essa ideia? É utilizando a razão. Utilizando essa razão, nós iremos fazer o movimento da saída da caverna e não vamos ter que negar os nossos sentidos para assim encontrarmos a nossa verdade. Essa é a proposta metodológica também platônica, que é a própria dialética. Então o que o Aristóteles faz? Uma sistematização daquilo que os filósofos pré-socráticos produziram, como que também daquilo que Platão acabou produzindo. E o Aristóteles ele tem uma frase que é interessante: eu sou amigo de Platão, mas eu sou mais amigo da verdade. O que ele está querendo dizer com isso? É que não tem como chegarmos a esse plano da ideia, ou seja, a esse mundo metafísico, se eu não parto daquilo que é físico, daquilo que eu percebo pelos sentidos, daquilo que eu tenho como experiência. Então os sentidos, ele é o primeiro caminho para que depois eu possa chegar nessa verdade absoluta. Então é necessário entender a física aristotélica, que se dá por relação das suas causas, até chegarmos à ideia substancial. Para isso, Aristóteles ele trabalha 3 pares de conceitos fundamentais, que é ato e potência, matéria e forma, substância e acidente. Essa foi mais uma dica do canal Antropoceno, pegando como por base movimentos culturais, especificamente filosofia grega clássica. Continue nos acompanhando.